voltar só a falar um pouco dos motivos, né, para a criação do Conselho das Repúblicas. Então, quer dizer, em vista dessa necessidade, né, que a gente estava sujeito a qualquer momento de ter que nos reunir rapidamente e da dificuldade de contatar, apesar da proximidade, quer dizer, né, aqui em Ouro Preto a gente está sempre junto, mas para, vamos dizer, convocar uma Assembleia Geral Extraordinária era necessário no mínimo 2 dias, um dia, até baixar um edital, etc. e tal. Então nós tentamos criar um Conselho de República que ele tinha vários papéis. O primeiro papel dele era, vamos dizer, facilitar essa mobilização. Então, cada república indicava um conselheiro, né, que o diretório acadêmico sabia quem era, né, que a gente tinha mais ou menos as coordenadas desse conselheiro. De modo geral, era indicado que esses conselheiros passassem periodicamente no diretório acadêmico, entrassem em contato, etc. e tal, né, e que eram as pessoas que a gente deveria procurar, por exemplo, quando fosse necessário convocar rapidamente uma reunião, uma Assembleia Geral mais ampliada, uma coisa dessa natureza. Né? Nós não tínhamos muitos telefones na época, as repúblicas não tinham telefone, né? E também não havia transporte em Ouro Preto, então tinha que sair correndo, né? E com o Conselho de República a coisa nesse aspecto facilitou um pouco, né? Então era mais rápido de acionar todas as repúblicas. E além disso, eles criavam uma instância de discussão, que era, vamos dizer assim, uma coisa intermediária entre a Assembleia Geral, né, que era uma discussão muito mais complicada em função da quantidade de pessoas, em função das disputas políticas que aconteciam na Assembleia, que eram muito grandes. Né? Nós, apesar de nós termos assumido a entidade com uma força muito grande, logo em seguida apareceu uma oposição política a nós, que também era de esquerda, né? Então, as assembleias, de modo geral, começavam a ficar meio polarizadas. E a massa estudantil tinha uma certa dificuldade de se colocar nas assembleias, né? Então, o Conselho de Repúblicas veio também para tentar, vamos dizer, abrir um espaço extra para que as repúblicas, né, que tinham aquelas características, vamos dizer assim, de república mesmo, as repúblicas que não estavam no movimento, as repúblicas em que os estudantes não tinham uma participação mais intensa na vida política, pudessem também se manifestar, né? Então, periodicamente, nós fazíamos reuniões dos conselhos de república para discutir certas questões. Tipo assim, os preparatórios para as assembleias. Perfeito, exatamente. Era uma espécie de preparatório, era onde a gente ia fazer uma ausculta, né, do que estava acontecendo para a gente poder, vamos dizer, direcionar os trabalhos da Assembleia de modo que a coisa funcionasse razoavelmente. Né? Então, o Conselho não tinha o objetivo de reivindicações próprias das repúblicas, era uma forma de abrir o espaço das repúblicas para o próprio fortalecimento do movimento, né? Exatamente, era uma instância, vamos dizer assim, a gente pode dizer que era uma instância do movimento político. Ele não tinha caráter de... A reivindicação da República, ela era feita de uma maneira completamente independente do diretório acadêmico. Então, vamos dizer assim, a reivindicação que normalmente acontecia, como é que a gente diz, né? A questão da manutenção da República, a questão de arrumar a casa, a questão de aumentar a casa, instalações, etc. e tal, tudo isso era reivindicado junto à prefeitura da universidade, né, diretamente pelos estudantes. Normalmente eram os republicanos que faziam isso, independentemente do diretório acadêmico. O diretório acadêmico não era procurado para resolver esse tipo de problema, né? Isso era iniciativa própria de cada república, né? Então, o Conselho de Representantes de República, ele era uma instância, de ser um fórum de discussão da situação política, né? O que cada república está pensando, como é que cada república está vendo essa coisa ou isso aqui. E se a gente propor uma greve amanhã, vai pegar ou não vai? Você entendeu? Eram esse tipo de questões que basicamente eram discutidas no Conselho de República. Então, esse conselho era de caráter consultivo, não deliberativo. Exatamente, era um caráter consultivo e de mobilização. Ele tinha um papel grande também, porque você imagina, por exemplo, naquela época já eram mais de 30 repúblicas, né? Então, quer dizer, uma coisa era você fazer uma reunião com a diretoria do diretório acadêmico, outra coisa é você fazer uma reunião com 30 pessoas, cada um de uma república. Eu podia falar, lá em casa, se propor greve amanhã, ninguém vai votar, está todo mundo
Você entendeu? Então, quer dizer, a gente tinha um sentimento muito claro do que estava acontecendo, né? Ele facilitava um pouco a gestão, né, facilitava a movimentação da gente. Pois é, mas a organização desse concílio era assim, por regiões, Não, região das Lajes, região do centro? Não, era república. Cada república tinha um representante. Eventualmente, depois, houve uma época em que isso começou a acontecer, né? O pessoal da Vila dos Tigres, o pessoal das Lajes, o pessoal das Cabeças, o pessoal, né? Mas isso era, vamos dizer assim, na minha época, isso era alguma coisa completamente acessória, vamos dizer, dentro do quadro que nós propunhamos para o Conselho de Repúblicas. Eles não tinham essa característica reivindicatória, local, sabe, de tentar puxar, não, a Vila dos Tigres está precisando disso. Não, era uma coisa mais geral. A questão da organização, vai ter o representante da vila, do centro. Não, era de cada república. Para reunir. Representante por república. E onde se reuniam, assim, geralmente? De modo geral, eram nas reuniões dos conselheiros. Bom, variava muito, né? Mas assim, em torno de 20 pessoas seguramente tinha numa reunião delas. Em cada república? Com um de cada república. Né? Não tinha um lugar certo? Não. Podia estar concentrado, vamos dizer, não veio ninguém das Lajes. Podia acontecer uma coisa dessa. Não veio ninguém da Vila dos Tigres, entendeu? Mas de modo geral, a participação era relativamente grande, né? Para te falar a verdade, o Conselho de Repúblicas, ele teve um papel muito importante durante um tempo relativamente curto. Ele poderia ter sido aproveitado melhor depois, e ele acabou morrendo, sabe? Talvez até por essa própria falta de, vamos dizer assim, de características claras que a gente deu para ele. Quer dizer, a gente precisa de, antes da gente propor isso, a gente precisa de saber se vai colar ou se não vai, se bate ou se não. Então ele tinha esse papel de ausculto, era uma espécie de nosso estetoscópio, né? Se nós tivéssemos criado o conselho com um campo mais amplo de atividades, talvez ele tivesse sobrevivido e tivesse produzido até mais, né? Então, no final da década de 70, praticamente o Conselho já nem existia mais, ele funcionou muito bem entre 76 e 79, 77, 79... Foi criado em 76? Ele foi criado, eu não sei exatamente dizer, mas se não foi, deve ter sido em 76, final de 76 e início de 77. Por aí, eu não me lembro exatamente essa data. E esse conselho produzia relatórios, produzia textos, produzia atas? Basicamente não. As atas eram as atas que nós produzimos das nossas reuniões, eram as atas das assembleias, né? As atas internas das reuniões do diretório e de várias... O diretório acadêmico, ele tinha vários apêndices, né? Então tinham os departamentos, que nós chamávamos. Então tinha o Departamento de Engenharia Civil, o Departamento de Engenharia Metalúrgica, o Departamento de Engenharia de Minas, a CISEG, que era Geologia. Então essas entidades aí tinham um acadêmico mesmo, né? A gente distribuía a reivindicação acadêmica para esse pessoal, né? Essas entidades todas produziam textos, produziam as atas das reuniões, mas o Conselho, ele teve uma certa característica informal, para te falar. Ele não foi uma coisa, vamos dizer assim, oficializada como uma entidade, com um estatuto, com um regimento, sabe? Ele não tinha... Foi uma coisa criada em função de uma necessidade política, sabe? E que, infelizmente, desapareceu porque aquela necessidade desapareceu. Entende? Se ele tivesse tido outras atribuições, e ele, na minha opinião hoje, isso foi uma falha nossa, ele deveria ter tido, né? Aí talvez ele tivesse produzido mais coisas, deixado mais marcas aí. Só para encerrar a respeito do conselho. Então o conselho surgiu dentro do diretório daquelas discussões, daquelas necessidades, percebendo aquelas necessidades, né? Exatamente. Então ele foi fundado... Ele surgiu dentro do diretório acadêmico, diante da necessidade de duas coisas. Primeiro, mobilizar rapidamente os estudantes. Segundo, ter claro o que todo mundo está pensando sobre as coisas que nós estamos propondo. Sabe? E em função disso, a gente se adequar, né?
Então, por exemplo, vou te dizer, suponha, vai ter um julgamento de uma colega do MR8 que foi presa lá em Juiz de Fora. Será que a gente consegue, por exemplo, puxar um dia de greve, um sinal de protesto contra o julgamento e papapá? Você entende? Porque não sei, a gente vai ter que fazer uma consulta. Vamos reunir, está acontecendo isso, papapá. Se o cara, eu não sei, se o conselheiro na hora, então o conselheiro volta para a República, no dia seguinte você faz uma outra reunião, e aí, como é que tá? Bom, aí então, eu conversei isso lá em casa, o pessoal, você entendeu? Funcionava assim a coisa. Né? Era uma maneira da gente despachar as questões, receber de volta um retorno e nos preparar para levar o movimento adiante em função do grau de mobilização, em função da correlação de forças. Né? Então quem liderava era o diretório, a diretoria. Não tem dúvida nenhuma. O conselho era acionado pelo diretório acadêmico. Ele não era uma entidade independente, não. Ele era vamos dizer assim, ele na verdade não era nem uma entidade, era vamos dizer assim, um órgão, né, ligado ao diretório acadêmico. Foi ideia e implantação do diretório acadêmico. E implementação do diretório acadêmico. Agora vamos falar um pouquinho do regime militar. Havia alguma pressão por parte de órgãos externos da escola, ou seja, militares, ou da própria escola na atuação? Havia muita pressão. De que forma? Havia a pressão nacional contra a atividade estudantil, né, que nós sofrimos bastante, né, tive inúmeros colegas que foram presos, né, inúmeros colegas que tiveram que prestar depoimento em DOPS, que foram perseguidos, nós todos fomos perseguidos, aquela coisa toda, havia uma pressão grande, né, haviam agentes do SNI infiltrados no meio estudantil, né, que passavam as informações, né. Eu tive notícia de que a EPCAR em Barbacena, né, havia mandado agentes para filmar assembleias, para filmar atos públicos na Praça Tiradentes, para filmar as atividades nossas. Quer dizer, havia uma pressão grande, né, contra o movimento. E por parte da escola, claro, né, ela reproduzia essa coisa de uma certa maneira. Professores, a gente não conseguia apoio algum no meio dos professores. Né? Hoje, por exemplo, os movimentos estudantis conseguem angariar algum apoio do meio dos professores. Naquela época era um diálogo proibido. Né? Era impossível, mesmo aqueles professores que nós achávamos que tinham uma visão um pouco mais clara, um pouco mais avançada, um pouco mais ampla, eles nesse momento, na hora que a coisa esquentava, eles se recusavam terminantemente a discutir com a gente, a tentar levar junto qualquer coisa. Né? Havia uma tentativa, vamos dizer, constante de destituir o diretório acadêmico de verbas, de material, de espaço físico, né? O tempo todo a gente estava sendo, vamos dizer assim, tirado daqui, jogado ali, né? Tinha um offset, sumiu com o offset, entendeu? O tempo todo isso acontecia, né? Então, quer dizer, de uma maneira geral, eu posso dizer que a pressão que o movimento estudantil sofreu aqui em Ouro Preto, ela foi exatamente igual à pressão que houve no movimento estudantil no país inteiro, né, quando o movimento tinha uma atividade grande, naturalmente. Invasão de república? Ocorreram invasões de república, né, ocorreram alguns casos, vamos dizer assim, relativamente graves aqui em Ouro Preto. Né. Um caso relativamente grave foi o caso da história da tentativa de atentado contra o João Figueiredo, quando ele esteve aqui no 21 de abril de 79. Né? Nada me tira da cabeça que isso aí foi uma montagem, né, para tentar favorecer a entrada dos agentes da Polícia Federal em Ouro Preto. Né? Para tentar criar um motivo, né, para poder se fazer uma entrada em Ouro Preto, vistoriar repúblicas, descobrir o que estava. Isso para mim é muito claro, né, porque foi exatamente o ano, talvez, de atividade mais intensa do movimento estudantil. Foi o ano de reconstrução da UNE, né, nós acabávamos de sair da reconstrução da UEE, nós havíamos sido meio afoitos, né, quando nós colocamos uma pessoa que estava na clandestinidade, nós fizemos ela aparecer publicamente fazendo um discurso. Nós chegamos, vamos dizer assim, mesmo que não de modo glorioso e tal, mas